O ano de 1945 começou com terríveis perdas para o exército alemão, pois os soviéticos conquistavam vitória após vitória enquanto empurravam os invasores alemães de volta ao coração do Terceiro Reich. No final de março, a maior parte das forças alemãs na Frente Oriental, conhecidas coletivamente como o Grupo de Exércitos Vístula, era composta por muitas unidades de treinamento inexperientes. Alguns soldados eram tão jovens que recebiam doces em vez de tabaco nas suas rações. A todos foi ordenado resistir e lutar sem abandonar suas posições. Apavorados com a possibilidade de recuar, o que quase certamente significaria uma execução imediata, muitos optaram relutantemente por se enterrar em um buraco de raposa ou se refugiar em um bunker. Lá, esperavam que os atacantes soviéticos lhes dessem a chance de se renderem, em vez de queimá-los vivos com lança-chamas ou despedaçá-los com granadas de mão. Infelizmente, as ordens de Stalin eram muito claras quanto à punição para os fascistas que traíram a União Soviética e submeteram cruelmente Stalingrado e Leningrado a um cerco implacável. Além disso, diante desses oficiais alemães inexperientes e jovens, estavam as tropas do general Georgy Zhukov, marechal da União Soviética. Zhukov foi o grande responsável pela vitória épica soviética na Batalha de Kursk. No início de 1945, ele também comandava um exército imparável que não pararia até chegar a Berlim. No início de abril, a atmosfera entre as tropas do Grupo de Exércitos Vístula era uma mistura de terrível pressentimento e desespero, enquanto os russos se preparavam para avançar sobre o rio Oder. Ali, ao longo das frentes do Oder e do Neisse, as tropas esperavam que a linha de frente fosse consumida pela maior concentração de poder de fogo já reunida pelos russos. O primeiro exército bielorrusso do general Zhukov e o primeiro exército ucraniano do general Konev se preparavam para atacar as forças alemãs que defendiam as posições a leste de Berlim. Para o ataque, o Exército Vermelho reuniu cerca de 2,5 milhões de homens, divididos em 4 exércitos. Contavam com o apoio de 41.600 peças de artilharia e morteiros pesados, bem como 6.250 tanques e canhões autopropulsados. Mas isso não era tudo. No dia 9 de abril de 1945, Königsberg, na Prússia Oriental, caiu nas mãos do exército soviético. Isso permitiu que o segundo fronte bielorrusso, sob o comando do marechal Konstantin Rokossovski, se deslocasse para a margem oriental do Oder. Durante as 2 primeiras semanas de abril, os soviéticos realizaram o redeslocamento de tropas mais rápido de toda a guerra. Estavam prontos para o ataque final. Neste momento, tanto o Exército Vermelho quanto o Exército Alemão lutavam com todas as suas forças. Os alemães, porque era a última chance de manter o Reich vivo, pelo menos por um tempo. Os russos, porque estavam muito perto de alcançar seu objetivo de chegar a Berlim antes dos americanos e britânicos. A lembrança de Stalingrado e Leningrado ainda estava muito presente em suas mentes, por isso sentiam um ódio especial por todos os soldados nazistas. Logo ficou claro para cada alemão que se render ou cair prisioneiro não era uma opção, pois ambas as possibilidades equivaleriam a uma morte certa. Mas se os soviéticos tinham Zhukov, o grupo de exércitos Vístula era comandado por um veterano experiente da Primeira Guerra Mundial, Gotthard Heinrichs. Heinrichs recebeu treinamento militar desde 1905, quando tinha 19 anos. Foi condecorado durante a Primeira Guerra Mundial, onde lutou tanto na frente oriental quanto na frente ocidental. Mais tarde, quando Hitler chegou ao poder, Heinrichs foi promovido primeiro a coronel e, em 1938, a general de divisão. Não era a primeira vez que Heinrichs enfrentava Zhukov em combate. Eles já haviam medido suas forças durante a Batalha de Kursk, em 1943. Durante a retirada alemã, Heinrichs ficou famoso por se recusar a seguir as ordens de Hitler de devastar tudo o que estava em seu caminho, incluindo campos e casas de civis. Essa insubordinação foi punida com uma licença forçada, ordenada por Hermann Göring. No entanto, em 1944, depois de apenas 8 meses fora do serviço, Heinrichs foi convocado novamente para lutar pelo Terceiro Reich, mas desta vez, o fracasso não era uma opção. Dada a proximidade da derrota,
Os alemães tinham boas razões para temer que seus soldados desertassem ou se rendessem à primeira oportunidade. O grupo de exércitos Vístula emitiu ordens assinadas por Heinrich, determinando que os homens provenientes da mesma região fossem separados, pois acreditava-se que os soldados tinham mais chances de delatar estranhos que desertassem. Vários comandantes alemães do 4º Exército Panzer, que se enfrentavam ao 1º Fronte Ucraniano de Konev, confiscaram lenços brancos para evitar que seus homens os usassem como sinal de rendição. Em alguns casos, os soldados surpreendidos tentando desertar eram forçados a cavar trincheiras a céu aberto em território inimigo. Muitos ansiavam por se esconder nas densas florestas para se render fora de vista e assim evitar que suas famílias fossem punidas conforme as ordens de Hitler. Os comandantes de companhia alemães tentaram quase todos os meios possíveis para persuadir seus soldados a resistir, mas a maioria dos jovens recrutas, mal treinados e recém-enviados à linha de frente, não eram fáceis de convencer. Eles só queriam sobreviver. E a cada centímetro que os soviéticos avançavam, as perspectivas de conseguir isso diminuíam. Nas alturas de Shiloh, além de alguns ataques de metralhadoras, reinava uma calma aparente bem antes da tempestade. Os soldados alemães que voltavam da linha de frente inspecionavam e limpavam suas armas, comiam e se lavavam. Alguns se sentavam para escrever para casa caso o serviço postal de campanha voltasse a funcionar. Para muitos, suas casas já estavam ocupadas pelo inimigo, e outros não sabiam onde estavam suas famílias. Para piorar a situação dos alemães, os soviéticos estavam com pressa. A corrida por Berlim havia começado, e eles não queriam perder a oportunidade de ser a nação gloriosa que finalmente derrotaria os nazistas. O plano era lançar a ofensiva em 16 de abril e tomar Berlim em 22 de abril, o aniversário de Lenin. A operação sobre Berlim não era um plano ruim. O problema era que a principal cabeça de ponte capturada pelo 1º Fronte Bielorrusso estava bem abaixo da melhor posição defensiva de toda a região, às alturas de Shiloh. Mais tarde, Zhukov admitiria que subestimou a força dessa posição. As tarefas que os estados-maiores dos dois principais frontes envolvidos na operação enfrentavam eram enormes. Ferrovias de bitola russa foram rapidamente estendidas através da Polônia, e pontes temporárias foram construídas sobre o Vístula para transportar as milhões de toneladas de suprimentos necessários, incluindo projéteis de artilharia e foguetes, munições, combustível e alimentos. Esses suprimentos, somados aos milhões de soldados no campo de batalha, significavam que os alemães estavam prestes a sofrer a tempestade perfeita. A Batalha das Alturas de Shiloh, a carga final para Berlim. O Exército Vermelho tentou esconder o enorme ataque que estava prestes a ser desencadeado nas frentes do Oder e Neisse, mas isso era quase impossível devido à magnitude das forças mobilizadas. As tropas soviéticas somavam 2,5 milhões de homens, apoiados por 41.600 peças de artilharia e morteiros pesados, além de 6.250 tanques e canhões autopropulsados, além de 4 exércitos aéreos. Era a maior concentração de poder de fogo já reunida. Enquanto isso, os principais generais soviéticos realizavam reuniões para preparar cuidadosamente o ataque. Foi decidido que o 1º Frente Bielorrusso de Zhukov e o 1º Frente Ucraniano de Konev atacariam no dia 16 de abril. Ao norte, o 2º Frente Bielorrusso de Rokossovski cruzaria o Baixo Oder. Em 14 de abril, da cabeça de ponte de Kustrin, foi lançado um reconhecimento de combate para testar a força das forças alemãs. Foi um grande sucesso para o Exército Vermelho. O 8º Exército da Guarda de Vassily Chuikov conseguiu retroceder a 20ª Divisão Panzer Grenadier do general-major Georg Scholze, de 2 a 5 quilômetros em alguns setores. Relatórios vindos do Führerbunker afirmam que, nesse dia, Hitler estava tão furioso que ordenou que todos os membros da divisão fossem despojados de suas condecorações, até que as reconquistassem em combate. Essa expansão da cabeça de ponte também facilitou o acúmulo de forças. Naquela noite, o 1º Exército de Tanques da Guarda começou a transferir suas brigadas através do rio Oder sob a cobertura da escuridão. Durante toda a noite, houve um fluxo constante de tanques,
peças de artilharia, caminhões carregados de munição e colunas de soldados. Dos alto-falantes soviéticos soavam músicas em alto volume e apelos propagandísticos na tentativa de cobrir o ruído dos motores dos tanques. Mas os alemães sabiam o que estava acontecendo e estavam aterrorizados. Durante todo o dia 15 de abril, os soldados do Exército Vermelho observavam cuidadosamente as posições alemãs para garantir que não chegassem reforços de última hora nem ocorressem mudanças estratégicas. Grandes blocos de gelo continuavam a flutuar pelo rio Oder, juntamente com galhos e vegetação que ficavam presos nos destroços de uma ponte ferroviária destruída. Nas florestas de pinheiros da margem oriental, ramos cortados camuflavam milhares de veículos blindados e peças de artilharia. Embora os comandantes soviéticos não duvidassem de que conseguiriam abrir caminho, estavam extremamente nervosos com a possibilidade de os exércitos americanos e britânicos chegarem primeiro a Berlim. Um cenário assim não seria apenas uma humilhação, mas algo ainda pior. Berlim pertencia à União Soviética tanto por direito de conquista quanto por direito de sofrimento. Cada comandante de exército havia sido advertido de que Stalin, seu comandante-chefe, estava esperando impacientemente no Kremlin boas notícias da frente. Apenas Zhukov, Konev e alguns de seus colaboradores mais próximos sabiam que a estratégia de toda a operação sobre Berlim estava desenhada para cercar a cidade primeiro e assim dissuadir os americanos e britânicos de entrar nela. Um oficial do regimento de guarda da Großdeutschland, encarregado de liderar um batalhão improvisado, constatou que muitos de seus jovens subordinados demonstravam pouca disposição para lutar em nome do nacional-socialismo. Alguns até desejavam ser feridos para serem evacuados para um hospital de campanha. O medo de uma execução imediata por desobediência os mantinha em suas posições, sujeitos a uma disciplina mecânica e sem convicção real. O desânimo dentro das linhas alemãs tornou-se evidente quando um alto-falante soviético começou a transmitir mensagens das posições do Exército Vermelho. Para o desagrado de seus superiores, diversos soldados responderam gritando perguntas aos soviéticos, mostrando um interesse incomum pelas condições de vida atrás das linhas inimigas. As principais preocupações dos combatentes alemães giravam em torno de seu destino caso se rendessem. Queriam saber se seriam enviados à Sibéria e como os civis nas zonas da Alemanha ocupadas pelas tropas soviéticas estavam sendo tratados. Essas dúvidas refletiam o crescente ceticismo sobre a causa que supostamente estavam defendendo e o desespero diante de um conflito que, para muitos deles, já estava perdido. Os oficiais alemães responsáveis pelas companhias empregaram várias estratégias para convencer seus homens a continuar lutando. Alguns recorreram à propaganda, informando-os sobre a morte de Franklin D. Roosevelt na noite de 14 de abril, garantindo que isso significava o fim dos ataques dos blindados americanos. Além disso, tentaram persuadi-los com a ideia de que as relações entre os aliados ocidentais e a União Soviética estavam tão deterioradas que britânicos e norte-americanos logo se aliarem à Alemanha para deter o avanço do Exército Vermelho. Os reservistas da 39ª Divisão de Segurança, posicionados perto de Guben, ficaram surpresos quando membros da divisão SS 30 de Janeiro se aproximaram deles com discursos ligando a morte de Roosevelt a um suposto milagre que, segundo afirmavam, havia salvo Frederico o Grande. Tentavam apresentar esse evento como um sinal divino, mas suas palavras não conseguiram inspirar os soldados nem alterar sua desesperança. Apesar do colapso da moral em muitas unidades, alguns combatentes alemães ainda se agarravam à ideia de uma grande contraofensiva em 20 de abril, dia do aniversário de Hitler. Circulavam rumores sobre o iminente uso de armas milagrosas que mudariam o rumo da guerra, uma esperança que, embora infundada, mantinha a resistência dos últimos leais ao regime. Alcuni ufficiali, consumati dalla rabbia e dal risentimento, ricorsero a tattici estremi per infiammare lo spirito combattivo dei veterani.
rammentando loro gli orrori vissuti sul fronte orientale e le terribili conseguenze che avrebbe avuto l'arrivo dell'esercito rosso a Berlino. In una lettera indirizzata a sua moglie, un tenente superiore esprimeva l'odio profondo che si era radicato tra le truppe. «Non puoi immaginare il livello di furia che si respira qui. Ti giuro che regoleremo i conti. Quei senza cuore che hanno violentato donne e bambini si troveranno ad affrontare qualcosa che non hanno mai conosciuto. È incredibile la brutalità di quelle bestie. Abbiamo fatto un giuramento solenne. Ognuno di noi ucciderà almeno 10 bolscevichi. Che Dio ci conceda la forza per farlo». La paura dell'avanzata sovietica veniva utilizzata dai comandanti come uno strumento per ravvivare il desiderio di vendetta tra i soldati, molti dei quali erano già sull'orlo della disperazione. La brutale propaganda e il disperato bisogno di aggrapparsi a qualcosa che giustificasse la lotta rendevano l'odio l'ultima risorsa per mantenere il morale in una guerra praticamente persa. Dalla sua postazione avanzata sui crinali di Reitvine, il generale Vassili Chuikov, comandante dell'8ª Armata di Guardia, godeva di una vista privilegiata sull'Oderbruch e sull'arrampicata di Silow. Tuttavia non apprezzava la presenza del maresciallo Georgy Zhukov, che aveva deciso di unirsi a lui per assistere al bombardamento iniziale e al primo assalto. Infastidito, Chuikov inviò il suo ufficiale di Stato Maggiore, il capitano Mereiko, a guidare il maresciallo e la sua delegazione fino alla posizione. A relação entre os dois comandantes era marcada pela rivalidade. Chuikov acreditava que seu exército não havia recebido o reconhecimento que merecia em Stalingrado, enquanto Zhukov levava toda a glória. Além disso, comentários recentes de Zhukov sobre o atraso na tomada de Poznan irritaram Chuikov, que, por sua vez, criticara a ofensiva lenta em direção a Berlim em fevereiro. A tensão tornou-se evidente quando o comboio de Zhukov chegou com os faróis acesos, expondo sua posição a uma grande distância. Enquanto isso, nas trincheiras de Oderbruch, os soldados soviéticos se preparavam para a ofensiva iminente. Serviam sopa quente e vodka enquanto os telefones de campanha tocavam sem parar e os mensageiros corriam de um lado para o outro. No bunker de Chuikov, a comitiva de Zhukov tentava passar o tempo bebendo chá, servido por uma soldada chamada Margo. A espera parecia interminável. O general Kazakov havia implantado 8.983 peças de artilharia com uma densidade de 270 canhões por quilômetro, além de obuses de grande calibre e os temidos lançadores de foguetes Katyusha. Com uma reserva de 7 milhões de projéteis, a primeira frente bielorrussa iniciou o bombardeio com mais de 1.200.000 disparos no primeiro dia. O imenso poder de fogo levou Zhukov a subestimar a dificuldade da ofensiva, sem prever a resistência que os alemães ainda ofereceriam em seu último bastião, antes de Berlim. Zhukov costumava inspecionar pessoalmente a linha de frente antes de lançar uma grande ofensiva, pois preferia avaliar o terreno em primeira mão. No entanto, desta vez, ele confiou principalmente nas imagens captadas pelas equipes de reconhecimento, influenciado em grande parte pela urgência da situação. Sob a escuridão da noite de 15 de abril, a maioria das unidades avançadas alemãs havia sido retirada para uma segunda linha de defesa, pouco antes do esperado bombardeio russo. Nesta linha defensiva, as tropas haviam se entrincheirado profundamente. Dezenas de ninhos de metralhadoras MG-42 estavam enterrados nas recém-construídas fortificações para deter a infantaria atacante. A MG-42 era considerada pelos soldados alemães como uma arma formidável e provavelmente a melhor metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os artilheiros conseguissem manter suas metralhadoras funcionando, eram perfeitamente capazes de conter uma força atacante numericamente superior. Além disso, bastavam algumas MG-42 bem posicionadas, bem ocultas e bem abastecidas para retardar um regimento inimigo inteiro por horas em uma frente de 5 ou 6 milhas. Junto com as diversas posições de metralhadoras MG-42, havia um arsenal variado de canhões antitanque, incluindo o PaK-38 de 5 cm,
o PAC-40 de 7,5 centímetros, o PAC-43 de 8,8 centímetros e os mortais canhões antiaéreos Flak de 8,8 centímetros, usados tanto contra alvos terrestres quanto aéreos. Essas armas formavam a espinha dorsal da defesa contra a esmagadora quantidade de blindados soviéticos e desempenhariam um papel crucial nas últimas semanas da guerra, apesar do esgotamento progressivo das munições. Nesta segunda linha, os soldados aguardavam a chegada dos russos. Ao longo de toda a frente, dispersos entre o 3º e o 9º exércitos, possuíam menos de 700 tanques e canhões autopropulsados. A divisão mais pesada, a 25ª Panzer, tinha apenas 79 veículos desse tipo. A menor unidade possuía apenas 2. A artilharia também não estava em melhores condições, com apenas 744 peças disponíveis. Os suprimentos de munição e combustível estavam em estado crítico e, em algumas unidades, as reservas praticamente haviam desaparecido. Frente ao principal ataque soviético estava o 56º Corpo Panzer, sob o comando do general Karl Weidling, conhecido entre seus homens como o Smasher Karl. Weidling recebeu a quase impossível missão de impedir a ruptura da linha principal da frente naquela área. A batalha final antes de Berlim começou ao amanhecer de 16 de abril de 1945, apenas 50 quilômetros a leste da capital alemã, sobre o transbordado rio Oder. Sinalizadores vermelhos explodiram no céu noturno, marcando o início de um massivo bombardeio de artilharia. Durante quase uma hora, uma tempestade de fogo e fumaça sacudiu a frente alemã. O estrondo de milhares de canhões, morteiros e dos temidos lançadores de foguetes, Katyusha, transformou a noite em um inferno de fogo e explosões. Segundo testemunhas, nunca antes na guerra se havia presenciado um bombardeio de tal magnitude. As unidades de artilharia sob o comando do general Kazakov operavam sem descanso, mantendo um ritmo implacável no ataque. Toda a área ficou iluminada pelo brilho de milhares e milhares de disparos, lembraria um oficial soviético. No meio do furor da batalha, um comandante de bateria do 3º Exército de Choque descreveu o impacto do bombardeio. Um estrondo ensurdecedor fazia tudo tremer ao nosso redor. Supõe-se que os artilheiros estejam acostumados a esses sons, mas até eu gostaria de ter tampões para os ouvidos. Senti que meus tímpanos estavam prestes a estourar. O barulho era tão esmagador que os soldados tinham que lembrar de manter a boca aberta para evitar que a pressão estourasse seus tímpanos. Ao som da primeira salva de artilharia, alguns recrutas alemães despertaram sobressaltados em suas trincheiras, convencidos de que se tratava de outro Morgenkonzert, o termo que usavam para se referir ao fogo de assédio soviético ao amanhecer. No entanto, os veteranos da Frente Oriental, com seu apurado Lancer Instinct, uma intuição adquirida após anos de combate, perceberam imediatamente que aquilo era o início da grande ofensiva. Os sargentos começaram a gritar ordens desesperadas para que os homens se posicionassem imediatamente. Alarme! As posições agora! Os sobreviventes lembrariam para sempre a angústia que lhes apertava o peito e a secura na boca. Murmuravam para si mesmos: desta vez estamos perdidos. Os poucos soldados que ficaram presos nas trincheiras atingidas pela artilharia e conseguiram sobreviver descreveram o bombardeio com palavras como inferno ou terremoto. Muitos ficaram completamente surdos devido à brutalidade das explosões. Em questão de segundos, meus 10 camaradas morreram, lembrou Gerd Wagner, do 27º Regimento de Paraquedistas. Quando recuperou a consciência, estava ferido na cratera fumegante de um projétil. Mal conseguiu se arrastar até a segunda linha. A maioria não teve tanta sorte. As trincheiras foram esmagadas, enterrando vivos e mortos igualmente. Ainda décadas depois, os restos dos caídos continuam emergindo do solo revolvido pelo tempo. Os que estavam na retaguarda sentiram a terra tremer sob seus pés e se apressaram em pegar seus binóculos ou usar os periscópios das trincheiras. Do interior de seu Tiger, o comandante do 50º Batalhão de Panzer Pesados examinou o horizonte através do periscópio e ficou horrorizado.
Todo o céu a leste estava em chamas, descreveu. Outro testemunha falou de fazendas e vilarejos consumidos pelo fogo, nuvens de fumaça que se estendiam até onde a vista alcançava. No quartel-general, um capelão militar, paralisado pelo terror diante daquela cena apocalíptica, não encontrou palavras mais apropriadas do que um grito de desespero. Meu Deus, esses desgraçados já estão aqui. Em meio à lama, a fumaça e a penumbra, começou a investida soviética. Milhares de soldados de Zhukov foram lançados para a linha de frente, tropeçando enquanto avançavam sob fogo pesado. A artilharia continuava seu trabalho destrutivo, castigando as posições inimigas logo à frente deles e abrindo caminho para o ataque. No entanto, quando o Exército Vermelho irrompeu nas alturas de Shiloh na madrugada de 16 de abril, os alemães já estavam preparados. Do alto da crista, baterias de canhões flak, apressadamente transferidas da frente ocidental, desencadearam uma chuva de fogo sobre as tropas soviéticas. Durante horas, os projéteis e o intenso fogo de artilharia varreram as ondas de atacantes, retardando o avanço e espalhando o caos entre suas fileiras. À medida que a batalha se intensificava, a resistência alemã mostrou-se muito mais feroz do que se esperava. Ao deter o primeiro ataque soviético, as forças de Heinrich conseguiram algo que poucos generais teriam sido capazes de alcançar nas mesmas condições. Eles tinham muito menos homens e suprimentos do que os russos. O Exército Vermelho sabia disso e, em vez de recorrer a estratégias sofisticadas de guerra, optou por usar força bruta. Mesmo assim, os russos precisavam atravessar o rio Oder para alcançar as alturas de Shiloh. Isso não era fácil, pois apenas a ponte de Kustrin ainda estava de pé, enquanto a maioria das tropas do Exército Vermelho teve que cruzar em barcos. O primeiro exército polonês teve que atravessar o Oder sob fogo inimigo. Seus batalhões avançados usaram veículos anfíbios e barcos americanos pilotados por jovens soldadas, mas a maioria das tropas atravessou em barcos comuns. As baixas durante a travessia foram altas. Muitos barcos de assalto tinham infiltrações e alguns afundaram, causando grandes perdas. A resistência alemã também foi feroz. Quando um batalhão da 12ª Divisão de Fuzileiros da Guarda tentou cruzar, apenas 8 homens conseguiram alcançar a margem ocidental do Oder. Do outro lado, o Exército Vermelho se reorganizou e esperou. Quando os sinalizadores coloridos iluminaram o céu nublado, os fuzileiros soviéticos se levantaram do chão para avançar. Zhukov, um general conhecido por sua brutalidade, enviou a infantaria através dos campos minados, que precisavam ser desobstruídos antes que seus exércitos blindados pudessem avançar. Para ele, era preferível perder alguns fuzileiros a perder um único tanque. Os jovens recrutas e soldados em treinamento alemães estavam paralisados pelo pânico devido ao bombardeio e aos holofotes. Apenas os soldados veteranos estavam prontos para abrir fogo, mas o problema era identificar um alvo na densa névoa do rio, misturada com fumaça e poeira levantada pelas explosões dos projéteis. Os defensores podiam ouvir os russos chamando uns aos outros enquanto avançavam, mas era impossível vê-los. Também ouviam ao longe o rugido dos motores dos tanques soviéticos tentando avançar. Mesmo as largas esteiras do T-34 tinham dificuldades para se mover na lama da planície inundada. O terreno estava tão devastado pelo bombardeio massivo que os canhões antitanques soviéticos e a artilharia divisionária tiveram grande dificuldade em acompanhar a infantaria. Isso era especialmente verdadeiro para as baterias de Katyusha, montadas em caminhões. No entanto, os regimentos de morteiros da Guarda, que operavam os lançadores de foguetes Katyusha, observavam com satisfação enquanto os primeiros prisioneiros alemães eram enviados para a retaguarda. Enormes engarrafamentos de veículos se formaram na lama, esperando que o 8º Exército de Guardas de Zhukov conseguisse romper a linha de frente. Mas o avanço naquela manhã foi extremamente lento. Zhukov, de seu posto de observação, começou a perder a paciência, lançando insultos e ameaçando rebaixar os comandantes. Ele teve uma discussão violenta com o general Chuikov diante dos oficiais do Estado-Maior, pois o 8º Exército de Guardas estava preso na ponte do Oder, logo abaixo do penhasco. Ao meio-dia, Zhukov, cada vez mais desesperado e temendo sem dúvida sua próxima conversa por rádio com Stalin, decidiu mudar seu plano de operações.
Os exércitos blindados não deveriam avançar até que a infantaria tivesse rompido a linha defensiva alemã e alcançado as alturas de Shiloh. Mas ele não podia mais esperar. Chuikov ficou horrorizado ao prever o caos que isso geraria, mas Zhukov manteve-se firme. Às 15 horas, ele ligou para Moscou para falar com Stalin. Stalin ouviu seu relatório e o repreendeu por ter subestimado o inimigo, mas ainda assim aceitou a mudança de plano. No entanto, tudo dependia dos resultados. Se falhasse, um futuro sombrio o aguardava na pátria-mãe. À tarde, Katukov recebeu ordens para atacar com o primeiro exército de tanques da guarda em direção a Shiloh, enquanto o segundo exército de tanques da guarda de Bogdanov recebeu ordens para avançar em direção ao setor de Neuhardenberg. No entanto, esse movimento prematuro dos tanques significou que a artilharia de apoio próximo, que as divisões de fuzileiros haviam exigido para neutralizar as posições fortificadas alemãs, não pôde avançar devido ao estado do terreno. Como Chuikov previra, o caos se instalou com milhares de veículos blindados aglomerados na cabeça de ponte. Coordenar as diferentes formações e unidades tornou-se um pesadelo para os oficiais responsáveis pelo tráfego. No flanco direito soviético, os tanques de Bogdanov sofreram grandes perdas devido aos canhões de 88 mm entrincheirados em Neuhardenberg, bem como aos ferozes contra-ataques de pequenos grupos armados com Panzerfaust. As brigadas de vanguarda de Katukov, no flanco esquerdo, foram surpreendidas ao avançar por uma estrada ao sudeste de Shiloh. Ali começou um combate devastador entre blindados quando se depararam com os temidos Tiger do 502º Batalhão Panzer Pesado SS, que mantinham a linha defensiva. As brigadas de tanques soviéticas ficaram presas em trincheiras profundas e sofreram grandes baixas. Finalmente, as brigadas de vanguarda dos exércitos blindados conseguiram alcançar a base das alturas de Shiloh e iniciaram a subida. Os motores rugiam com o esforço. Em muitos lugares, a inclinação era tão íngreme que os comandantes de tanques tiveram que procurar rotas alternativas. Isso os levou frequentemente a encontrar, por acaso, posições fortificadas alemãs, onde se tornaram alvos fáceis para os poderosos Panzerfaust e o fogo dos canhões de 88 mm. A intensidade do bombardeio era tão grande que, nos subúrbios orientais de Berlim, a 60 quilômetros do campo de batalha, o efeito foi semelhante a um pequeno terremoto. As casas tremiam, os quadros caíam das paredes e os telefones tocavam sozinhos. Os russos estavam chegando. A Batalha das Alturas de Shiloh não foi, sem dúvida, um dos momentos mais brilhantes do Marechal Georgy Zhukov. Embora a estratégia e a execução da ofensiva tenham deixado muito a desejar, a coragem, a resistência e o sacrifício dos soldados e oficiais do Exército Vermelho foram inquestionáveis. No entanto, esse heroísmo autêntico, distante da versão idealizada que a propaganda soviética posteriormente adotaria, não conseguiu abalar a indiferença dos altos comandantes nem da liderança política. Prova disso era a frieza com que os comandantes se referiam às baixas em seus relatórios. Frases como "quantos fósforos foram consumidos" ou "quantos lápis ficaram sem ponta" eram usadas para disfarçar o número de soldados mortos em combate. Do lado alemão, o general Gotthard Heinrichs, comandante do grupo de exércitos do Vístula, e o general Theodor Busse fizeram tudo o que podiam para enfrentar a ofensiva soviética em condições adversas. Os sobreviventes da batalha ainda se lembram deles com gratidão por terem ordenado a retirada da maioria das tropas das posições mais expostas, pouco antes do devastador bombardeio inicial, salvando assim milhares de vidas. No entanto, dentro do exército alemão, ainda havia oficiais leais a Adolf Hitler. Na noite de 16 de abril, o coronel Hans-Oskar Wöllermann, responsável pela artilharia do 5º Corpo Panzer, visitou seu superior, o general Helmut Weidling, em Waldsiversdorf, a noroeste de Müncheberg. Seu quartel-general estava instalado em uma casa de campo, iluminada apenas pela fraca luz de uma vela. Weidling, que já havia perdido toda a confiança na condução da guerra por Hitler, expressou abertamente seu descontentamento. Wöllermann, observando-o através de seu monóculo, ficou impactado por suas palavras. Senti uma profunda desolação, escreveria mais tarde, ao perceber que até mesmo um soldado tão audacioso e obstinado como ele, nosso velho osso duro de roer,
havia perdido a fé no nosso líder supremo. A conversa deles foi abruptamente interrompida por um intenso bombardeio. Pouco depois, chegaram relatórios alarmantes. Havia-se aberto uma brecha entre suas posições e o 11º Corpo Blindado da SS, que defendia o flanco direito. Ao mesmo tempo, uma outra falha foi reportada na ala esquerda, colocando em risco a conexão com o 10º Corpo do General Berlin. A tão proclamada muralha de que Joseph Goebbels havia falado, destinada a deter o avanço do Exército Vermelho, começou a desmoronar rapidamente, marcando o início do fim da resistência alemã na frente oriental. Aquela noite deve ter sido uma das mais difíceis na carreira de Georgy Zhukov. Não apenas todo o Exército Vermelho observava atentamente as alturas de Seelow, mas o mais crucial era que o Kremlin também o fazia. Apesar da esmagadora superioridade numérica e de fogo, a ofensiva não havia conseguido romper completamente as defesas alemãs, atrasando o objetivo estratégico mais importante, a tomada de Berlim no 6º dia da operação. Embora um regimento de fuzileiros de Vassily Chuikov tivesse conseguido alcançar os subúrbios de Seelow e alguns blindados de Mikhail Katukov estivessem se aproximando do topo em certos setores, o avanço não era o esperado. Para Joseph Stalin, esses sucessos parciais não eram suficientes. Embora tivesse permanecido aparentemente calmo durante a conversa que tivera com Zhukov naquela tarde, sua reação mudou drasticamente quando o marechal o contatou por rádio pouco antes da meia-noite para informá-lo de que as alturas ainda não haviam sido asseguradas. A fúria de Stalin foi imediata. Não apenas considerava a situação inaceitável, mas responsabilizava diretamente Zhukov por ter se desviado do plano original traçado pelo Stavka. Com um tom cortante, lançou uma pergunta que, mais do que uma consulta, era uma exigência. Você tem certeza absoluta de que amanhã tomará a linha de Seelow? Amanhã, 17 de abril, antes do final do dia, respondeu Zhukov, esforçando-se para manter a compostura. Teremos rompido a defesa das alturas de Seelow. Quanto mais tropas o inimigo concentrar ali, mais fácil será para nós avançarmos sobre Berlim. Sempre é mais simples aniquilar um exército em campo aberto do que em uma cidade fortificada. Stalin não parecia convencido. Sua preocupação não se limitava apenas às forças alemãs a leste da capital, mas também à possibilidade de que os americanos avançassem a partir do sudoeste e chegassem a Berlim antes dos soviéticos. Estamos considerando a possibilidade de ordenar a Konev que desloque os exércitos blindados de Rybalko e Leliushenko em direção a Berlim pelo sul, enquanto Rokossovski deverá acelerar seu avanço para atacar pelo norte. Sem dizer mais nada, Stalin encerrou a conversa com um seco do Svidania, até logo, e desligou. Pouco depois, o general Malinin, chefe do Estado-Maior de Zhukov, percebeu que Stalin já havia dado a ordem a Ivan Konev para que suas forças blindadas avançassem em direção ao flanco sul de Berlim. A disputa por quem chegaria primeiro à capital alemã havia começado. Após as duas tensas conversas telefônicas com Stalin à meia-noite de 16 de abril, a rivalidade entre Zhukov e Konev se intensificou ainda mais. Stalin havia fomentado a competição entre os dois, e nenhum deles estava disposto a ceder terreno. Zhukov, apesar do revés sofrido nas alturas de Seelow, continuava convencido de que a conquista de Berlim lhe pertencia por direito. No dia 17 de abril, o céu cinzento e a garoa deram lugar a condições mais favoráveis, permitindo que os bombardeiros Il-2 Sturmovik atacassem com maior precisão as posições alemãs restantes em Seelow, ao longo de toda a região do Oderbruch e até a Scarpa. Vilarejos, fazendas e propriedades ardiam descontroladamente. A artilharia e a aviação soviéticas bombardeavam qualquer estrutura que pudesse abrigar um quartel-general inimigo. Nos campos e aldeias, o ar ficou impregnado com um fedor insuportável, uma mistura de carne humana e animal carbonizada. Em muitas fazendas, os animais presos nos incêndios morriam sufocados ou queimados vivos, sem chance de escapar. Atrás das linhas alemãs, os hospitais de campanha estavam superlotados. Os médicos não conseguiam atender a crescente quantidade de feridos. Naquele momento, uma lesão abdominal era praticamente uma sentença de morte, pois qualquer intervenção cirúrgica prolongada era impossível. A prioridade era tratar aqueles que ainda podiam segurar uma arma e retornar à frente de batalha.
Para isso, oficiais especiais foram designados aos centros médicos com uma missão clara: identificar os feridos que ainda podiam lutar e enviá-los armados de volta às trincheiras. A Feldgendarmerie estabeleceu postos de controle improvisados com o objetivo de capturar retardatários, tanto soldados em condições de continuar combatendo quanto aqueles com ferimentos leves que ainda podiam ser enviados à frente. Uma vez reunido um número considerável de homens, eles eram organizados em unidades improvisadas e mandados de volta às linhas de frente. Conhecidos como cães de coleira, também eram chamados de Heldenklauen, garras heróicas, pelos próprios soldados, pois, embora não lutassem, garantiam que ninguém tentasse recuar. O rigor implacável desses homens às vezes levava à prisão de soldados que, na realidade, apenas tentavam se reunir novamente aos seus batalhões. Como resultado, acabavam sendo integrados em companhias formadas por outros retardatários e adolescentes da juventude hitlerista, alguns com apenas 15 ou 16 anos. Na falta de equipamento adequado para eles, foram desenvolvidos capacetes menores, mas não havia o suficiente para todos. Os mais jovens, com rostos pálidos e tensos, mal podiam ser vistos sob os capacetes grandes demais que escorregavam sobre suas orelhas. Certa vez, um pelotão de sapadores do Terceiro Exército de Choque Soviético estava limpando um campo minado quando um grupo de soldados alemães emergiu de uma trincheira com intenção de se render. Nesse momento, de um bunker próximo, surgiu um jovem vestindo um longo sobretudo e um boné. Ele disparou uma rajada com sua metralhadora, mas ao perceber que eu não caía, deixou cair a arma e começou a chorar, gritando desesperadamente: "Hitler kaputt! Stalin gut!" lembrou o capitão Suljanishvili. Eu não consegui evitar rir e dei-lhe um único soco no rosto. Pobres crianças, davam-me muita pena. Os membros mais fanáticos da juventude hitlerista geralmente eram aqueles que haviam perdido suas casas e famílias para o Exército Vermelho no leste. Para eles, a única saída honrosa parecia ser morrer em combate, levando consigo o maior número possível de bolcheviques, movidos pelo ódio e desejo de vingança. Apesar da pressão implacável do Exército Vermelho, a capacidade de combate do exército alemão ainda não havia se desintegrado completamente, algo que Zhukov e suas tropas perceberam a um alto custo. No dia 17 de abril, após um intenso bombardeio de artilharia e ataques aéreos, os exércitos blindados de Katukov e Bogdanov lançaram uma nova ofensiva na esperança de finalmente romper as linhas inimigas. No entanto, o avanço não produziu os resultados que o marechal havia garantido a Stalin. Os defensores alemães, entrincheirados em posições estratégicas, ofereceram uma resistência feroz. As baterias antiaéreas de 88 mm, utilizadas com grande eficácia contra os blindados soviéticos, juntamente com a infantaria equipada com lançadores de granadas antitanque, conseguiram infligir pesadas perdas às forças atacantes. Muitos tanques soviéticos foram imobilizados antes de alcançar seus objetivos, demonstrando que a luta pelas alturas de Seelow ainda estava longe de ser decidida. No distrito governamental de Berlim, a incerteza dominava no dia 17 de abril. Ninguém tinha um plano concreto além de redigir proclamações repletas de fervor patriótico e lançar novas ameaças de execução. Entre as ordens emitidas naquele dia, Heinrich Himmler enviou um comunicado a todos os comandantes militares, enfatizando que nenhuma cidade alemã poderia se render sem lutar. Cada vila e cada cidade, independentemente do seu tamanho, devem ser defendidas com todos os recursos disponíveis. Qualquer alemão que não cumprir esse dever sagrado para com a nação perderá sua honra e sua vida. No entanto, a realidade no fronte era muito diferente da retórica do regime. A artilharia mal tinha munição, muitos tanques estavam sendo abandonados devido à falta de combustível e os soldados lutavam com fome e exaustão. Enquanto em Berlim se ordenava resistência total, a capacidade real de sustentar a defesa estava se desmoronando rapidamente. Mesmo diante da destruição iminente, a máquina burocrática do regime nazista permanecia inalterada, sem demonstrar a menor adaptação à realidade do colapso. Um exemplo claro disso ocorreu na pequena localidade de Woltersdorf, ao sul da Reichsstraße Canonieri, uma das principais rotas para Berlim.
Naquele mesmo dia, a cidade foi inundada por uma onda de refugiados desesperados fugindo do avanço soviético. Apesar da situação crítica, as autoridades locais continuavam a impor restrições rigorosas à evacuação. Somente aqueles considerados desempregados ou não aptos para servir na Volkssturm podiam deixar a região, e apenas se possuíssem um documento oficial comprovando que tinham um local de acolhimento em outra cidade. Além disso, cada solicitação precisava da aprovação do Kreisabschnittsleiter, o chefe do distrito nazista, o que dificultava ainda mais a possibilidade de fuga. No entanto, a atitude da população estava longe do fanatismo que o regime esperava. A resistência local mostrou-se fraca e desmotivada. De fato, o esquadrão de emergência da Volkssturm, composto por recrutas inexperientes e mal armados, chegou a solicitar ser dispensado de suas funções, evidenciando a falta de vontade de continuar lutando em uma guerra já perdida. As forças de Konev avançavam rapidamente e já estavam a menos de 80 quilômetros a sudoeste dos quartéis generais do OKH e do OKW em Zossen. No entanto, nem o 4º Exército Panzer, nem o grupo de exércitos do centro, sob o comando do Marechal Schörner, haviam relatado a magnitude da travessia do rio Spree pelos 3º e 4º exércitos blindados de guardas soviéticos, nem a falta de reservas disponíveis para contê-los. Enquanto isso, o alto comando alemão continuava focado na batalha pelas alturas de Seelow. Sob a pressão soviética, o general Heinrich ordenou o deslocamento das últimas reservas de seu grupo de exércitos. O 3º Corpo Panzer das SS, Germanische, foi enviado para apoiar o 9º Exército de Buss, que lutava em condições críticas. A 11ª Divisão SS Nordland, composta por voluntários escandinavos e comandada pelo Brigadeführer Joachim Ziegler, recebeu ordens no dia 17 de abril para se deslocar para o sul de Seelow com seus 50 veículos blindados e os regimentos Danmark e Norge. Esta unidade, evacuada da Curlândia após sofrer 15.000 baixas até o momento, se preparava para um novo combate no Oder. Simultaneamente, Heinrich enviou mais ao sul a divisão SS Nederland, designada ao 5º Corpo de Montanha SS, com destino a Frankfurt do Oder e Mühlrose. As tensões entre as SS e a Wehrmacht eram evidentes. Himmler estava furioso porque Heinrich havia redistribuído suas divisões sem consultar, enfraquecendo o corpo de Steiner. Além disso, a Nordland, relutante em ficar sob o comando do exército regular, atrasou sua integração na nova formação, refletindo o crescente caos dentro das forças alemãs nos últimos dias da guerra. No dia 18 de abril, a alvorada trouxe um céu tingido de vermelho sobre as alturas de Seelow, um presságio de um dia de combates intensos. Não demorou para ouvir o rugido dos motores dos tanques e o estrondo das lagartas avançando pelo terreno. Logo, a ofensiva aérea soviética se intensificou com ondas de Sturmovik, que atacaram em mergulho a coluna da divisão SS Nordland, antes que ela alcançasse a frente. Os Panzer Grenadiers que viajavam em caminhões abertos ficaram expostos ao bombardeio, sofrendo uma chuva de terra e estilhaços. Enquanto isso, o Brigadeführer Joachim Ziegler apressou-se em informar ao general Weidling que sua divisão estava atrasada, pois os veículos ficaram sem combustível. Weidling, desesperado para reforçar sua defesa, recebeu a notícia com fúria, consciente de que a situação em Seelow piorava a cada minuto. Em 19 de abril de 1945, o 9º Exército Alemão começou a se desmoronar em várias direções, como temia o general Theodor Buss. Com a tomada de Riesen pelo Exército Vermelho e o avanço soviético em direção a Neuhardenberg, as forças alemãs foram forçadas a recuar. O 101º Corpo seguiu em direção a Eberswalde. O 5º Corpo Panzer de Helmut Weidling recuou em direção a Berlim, e o 11º Corpo Blindado SS se moveu para Fürstenwalde, com a divisão Kurmark mal mantendo uma dúzia de tanques Panther. Nesse mesmo dia, o 1º Exército Blindado da Guarda e o 8º Exército da Guarda soviéticos avançaram de Seelow pela Reichsstraße Primeirbay em direção a Müncheberg. Os restos da 9ª Divisão de Paraquedistas, reorganizados um dia antes, fugiram novamente em pânico, gritando: "Os russos estão vindo!" A divisão SS Nordland, que finalmente chegou à frente,
conseguiu reagrupar alguns desses paraquedistas e liderou um contra-ataque inicial bem-sucedido. No entanto, a retirada rapidamente se transformou em um caos, com tropas alemãs e refugiados civis misturados em uma coluna desordenada, enquanto os oficiais tentavam manter a ordem com gritos e ameaças. Ao longo da estrada, a Feldgendarmerie e unidades das SS executavam desertores presumidos sem qualquer registro, pendurando alguns dos condenados nas árvores. As juventudes hitlerianas não foram exceção a essa repressão brutal. Estima-se que, em 1945, entre 10.000 e 25.000 soldados alemães foram executados por covardia. Ironicamente, enquanto as SS puniam os desertores, muitas de suas próprias unidades receberam ordens de se retirar para Schleswig-Holstein, na fronteira com a Dinamarca, longe da frente soviética. No entanto, eles não sabiam que, no mesmo dia, o segundo exército britânico havia alcançado o rio Elba, selando ainda mais o destino do Terceiro Reich. O 19 de abril de 1945 amanheceu com um céu limpo, permitindo que a aviação soviética operasse com precisão sobre o campo de batalha. Sempre que os Sturmovik atacavam, soldados e civis se jogavam nas valas para evitar serem atingidos. Nas aldeias próximas, mulheres e meninas, aterrorizadas com a chegada do Exército Vermelho, imploravam aos soldados alemães que as levassem com eles. Enquanto isso, a situação na frente desmoronava rapidamente. O que restava dos batalhões do 10º Corpo se retirava desordenadamente em direção a Bernau, ao norte de Berlim, depois de perder mais de 3/4 de suas tropas. Os soldados, exaustos e famintos, mal conseguiam se manter de pé, e muitos caíam em um sono profundo sempre que descansavam, sendo acordados a pontapés por seus oficiais. A comunicação praticamente não existia, com rádios e telefones de campanha abandonados, e as linhas defensivas estavam praticamente irreconhecíveis, apesar das tentativas desesperadas dos oficiais de reorganizar os retardatários. Diante do colapso no Oder, o general Heinrich concentrou sua atenção na última linha defensiva entre o Báltico e o canal de Hohenzollern, enquanto von Manteuffel, sobrevoando a área em um avião de reconhecimento, pôde observar claramente os preparativos soviéticos. Naquela mesma noite, o Marechal Rokossovski informou Stalin de que sua ofensiva começaria ao amanhecer do dia 20 de abril, precedida por um intenso bombardeio. Embora Stalin inicialmente tivesse minimizado a importância do segundo fronte bielorrusso, comandado por Rokossovski, a urgência de garantir a queda de Berlim o levou a mudar de postura, pressionando para que suas tropas, recém-chegadas de Gdansk e do Vístula, acelerassem seu deslocamento para fechar o cerco sobre a capital do Reich. Caos antes da chegada do Exército Vermelho a Berlim. As ordens de Hitler eram claras: resistir a todo custo. Com o 9º Exército privado de qualquer liberdade de movimento, sua destruição era inevitável. Apesar dos constantes apelos dos comandantes no campo para agir imediatamente e salvar o 9º Exército da aniquilação, a ordem de Hitler não mudou. Do quartel-general do Führer, agora enterrado a 18 metros sob as ruas devastadas de Berlim, foi enviada uma mensagem a Busse, selando o destino de seu exército. O 9º Exército deve manter sua posição. Isso significava uma coisa: eles seriam esmagados pelo inimigo. Em 22 de abril, as forças de Busse estavam quase completamente cercadas e à beira da aniquilação total. Apesar das ordens do quartel-general de Hitler para não abandonar a linha de defesa do Oder, Busse, com a maior parte do 9º Exército, cerca de 80.000 soldados, iniciou uma retirada para o sudoeste, avançando em direção à floresta de Spree, numa tentativa desesperada de se juntar ao 12º Exército de Walter Wenck. Em questão de dias, o 9º Exército, ainda lutando tenazmente para alcançar as forças de Wenck, foi completamente cercado e sob um incessante bombardeio soviético dia e noite. Não demorou muito para que todo o flanco norte do exército colapsasse. Os restos da unidade começaram a se mover por estradas, trilhas e campos, tentando escapar do massacre. Durante sua exaustiva jornada, as tropas exaustas adentraram uma floresta próxima à grande aldeia de Halbe. Foi lá que os sobreviventes do 9º Exército enfrentariam o que muitos deles chamariam de o Massacre de Halbe. Ao norte da floresta,
Enquanto as forças de Buss lutavam em vão para evitar a aniquilação na floresta de Hauby, os combates se intensificaram à medida que as forças soviéticas se aproximavam de Berlim. Em 25 de abril, a capital estava completamente cercada, e no dia seguinte 500.000 de soldados soviéticos começaram a abrir caminho brutalmente pela cidade. Sob o edifício da chancelaria do Reich, Hitler continuava obcecado em salvar sua capital em ruínas e já havia ordenado aos restos do terceiro Corpo Panzer SS do general Felix Steiner que atacassem imediatamente de suas posições em Eberswalde. Sua missão era avançar para o sul e interromper a ofensiva soviética contra Berlim. No mapa de Hitler, o plano parecia brilhante, mas na realidade era impossível reunir forças suficientes para que o corpo de Steiner pudesse operar. O próprio Steiner escreveu que as tropas à sua disposição não chegavam nem a formar um corpo de exército fraco. Além disso, ele sabia que seu ataque não receberia nenhum apoio, pois o 9º Exército estava completamente cercado e o 12º Exército praticamente não existia mais. Os reforços de Hitler consistiam em menos de 5.000 efetivos da Força Aérea e das Juventudes Hitlerianas, todos armados apenas com armas leves. A cidade estava condenada. Durante a semana seguinte, a batalha por Berlim se transformou em um inferno. Fiéis ao seu lema, "Minha honra é minha lealdade", os soldados das Waffen-SS lutaram ferozmente ao lado dos membros das Juventudes Hitlerianas, da Força Aérea, tropas do Exército e várias unidades paramilitares urbanas. A esses soldados fanáticos foi ordenado lutar até a morte, e qualquer um que fosse pego desertando ou evitando seu dever era executado imediatamente pelo batalhão de escolta pessoal de Heinrich Himmler e pendurado no poste de luz mais próximo. No entanto, mesmo nos últimos dias da guerra, o Exército e as SS demonstraram ser uma máquina de guerra eficaz, formidável e implacável. Apesar da falta de suprimentos e armamentos, conseguiram deter temporariamente vários ataques soviéticos. Durante os últimos dias do Terceiro Reich, Hitler se obsessou com a ideia de que a agressão fanática ainda poderia trazer vitórias. Em alguns setores, sua estratégia de resistência extrema conseguiu retardar os soviéticos, mas a um custo devastador em homens e recursos. No entanto, as intensas batalhas ao redor de Berlim retardaram o avanço do Exército Vermelho, imobilizando um grande número de tropas e blindados soviéticos. Além disso, essa resistência impediu que grande parte do Exército Vermelho chegasse ao Mar Báltico, o que os alemães acreditavam que afetaria gravemente o programa de treinamento dos submarinos U-Boot. O Mar Báltico foi uma rota-chave durante toda a guerra para transportar suprimentos essenciais para o Grupo de Exércitos Norte, e sem essa artéria vital, as operações alemãs seriam gravemente afetadas. Hitler deixou claro que era imperativo que as tropas mantivessem a frente e travassem uma batalha estática de desgaste, até que outras áreas da frente oriental pudessem se estabilizar. Geograficamente, a batalha a leste de Berlim foi uma operação defensiva-chave para os alemães. Cada soldado estava ciente da importância de segurar cada metro de terreno possível e continuar lutando até o último suspiro para evitar o colapso total da frente. No entanto, de maneira lenta e sistemática, o Exército Vermelho foi desgastando e dizimando as forças alemãs, forçando-as a recuar cada vez mais em direção ao coração do Reich, lutando com uma resistência desesperada onde quer que pudessem. Quando as últimas tropas alemãs foram finalmente expulsas do solo russo e báltico, o Exército Vermelho se proclamou conquistador do fascismo. Agora, sua próxima missão era penetrar na Alemanha e tomar Berlim. A batalha pela capital do Reich foi uma das campanhas mais monumentais para os soviéticos, e o número de mortos em ambos os lados foi colossal. Não existem números exatos de baixas, mas estima-se que apenas em abril de 1945, 1 milhão de homens morreram ou ficaram feridos. Após a rendição de Berlim em 2 de maio de 1945, a vontade de luta das forças alemãs restantes, especialmente os últimos restos dispersos do grupo de exércitos Vístula, desmoronou rapidamente. As alturas de Shiloh foram o cenário de um dos bombardeios mais destrutivos da história da humanidade. Os soldados alemães que sofreram e sobreviveram a esse ataque devastador, em grande parte graças aos esforços do general Gotthard Heinrich,
mostraram uma resistência quase heróica. No entanto, as ordens do general soviético Zhukov foram implacáveis e os alemães foram finalmente esmagados, abrindo assim o caminho para a tomada de Berlim, a capital do Terceiro Reich. A Batalha das Alturas de Seelow marcou a derrota da última linha de defesa que poderia ter salvado o Reich. Mas isso apenas significou que a Segunda Guerra Mundial, o conflito armado mais mortal da história, continuaria por mais tempo, deixando feridas dolorosas e permanentes em todos os países envolvidos. Por essa razão, a Batalha das Alturas de Seelow deve ser considerada uma das batalhas mais significativas da história mundial.